Olá, vamos falar de política e hoje nós temos mais um convidado, ou melhor, uma convidada muito especial. Mas antes de anunciar a minha convidada aqui hoje para uma entrevista, para entender o assunto que é muito importante, que são os atos processuais, nós trouxemos este assunto que mexeu aí com a imprensa e com a política e pegou muita gente de surpresa, apesar que já havia uma demora sobre essa definição. É que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, declarou durante a semana a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, a primeira instância da Lava Jato, para julgar processos que envolvem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a situação dele agora, com essa anulação das sentenças, ele deixa a sua condição de condenado, aguarda agora os recursos em liberdade e passa apenas a ser réu em primeira instância, tendo todos os seus direitos políticos preservados, como eu falei anteriormente. Bom, gente, é essa a introdução, então nós vamos entender agora qual que é esse sentido dentro do direito processual. E é por isso que eu chamo com muito carinho aqui a nossa convidada, já agradecendo aí por ela ter aceitado, é a professora Michele, ela é minha professora de processo civil e eu vou deixar ela se apresentar. Professora, muito obrigada por ter aceitado o meu convite no Vamos Falar de Política. Oi pessoal, oi Lena, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui nesse canal, né? Vamos falar sobre política e gostaria de falar também, né, que a Lena foi uma surpresa para mim esse semestre, pois eu já acompanhava, né, através das redes sociais, através da própria televisão, o trabalho que ela exercia, o profissionalismo dela, e agora eu pude ver que esse profissionalismo também vai para dentro de sala de aula. É uma aluna muito dedicada, é uma aluna muito envolvida, então eu estou muito feliz mesmo por esse convite, tá? Então vamos lá, né, falar do caso Lula. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro que a minha visão é uma visão do processo civil. No caso ali, foi um processo penal. Então, vamos falar um pouquinho como que fica, né, a área da competência, dos atos processuais, da imparcialidade do juiz na área do processo civil, tá bom? Professora, vamos começar então, antes de entrar bem no mérito do que foi anulado aí pelo ministro Edson Fachin, vamos mostrar aqui para o pessoal como que se dá aí o início de um processo, qual que é o caminho? Muito bem, Nena. Pessoal, como se dá início a um processo? Então, vamos pensar no processo civil. Para que um processo seja ajuizado, primeiramente é necessário que a pessoa perceba, que um dano foi cometido a ela, um direito dela foi infringido. A Constituição da República fala que todos nós temos direito ao acesso à justiça. Então, todos nós, diante de um dano que são praticados contra a gente, nós podemos procurar o Poder Judiciário para que solucione esse conflito. Então, primeiramente, quando a gente fala, de conflito que não é de competência, tá? Do juizado especial civil, e quando eu falo juizado especial civil, eu falo de causas que não ultrapassam 40 salários mínimos, eu tenho que procurar a Justiça Comum Estadual. Neste caso, eu vou precisar de advogado. Então, o advogado vai fazer uma peça chamada petição inicial e nessa peça ele vai relatar todos os fatos que aconteceu comigo, a fundamentação baseada na lei, do que gera o direito de ser indenizada e vai realizar o pedido para o juiz, ou seja, aquilo que eu pretendo, ganhar através do Poder Judiciário, através do ajuizamento da ação. Então, a ação ela se dá origem a partir da distribuição desse pedido que é colocado dentro de uma peça chamada petição inicial. E quem faz isso por nós é o advogado. Professora, já que a senhora tem uma especialização também no direito penal, eu queria fazer uma pergunta aqui. A estratégia jurídica da defesa era anular, através do pedido de habeas corpus,
as duas condenações. E a argumentação era que o ex-juiz não tinha imparcialidade necessária para julgá-lo. E aí a gente também vai entrar na esfera processual. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho esses dois conceitos para a gente. Muito bem. Mesmo falando de processo penal ou de processo civil, uma coisa que a gente tem que ter em mente, muito importante, é o papel do juiz dentro de um processo, dentro de qualquer processo. O juiz, ele é o representante do poder judiciário, né? Através dele, né, que nós teremos acesso à justiça, é através dele que a gente corre atrás de um direito e pretende esse direito através de um processo. Então, o juiz é o representante do poder judiciário. Então, esse juiz, ele vai receber dos dois lados, autor e réu, informações e provas do que essas partes estão falando. Então, quando eu proponho uma ação, não basta eu alegar, eu tenho que provar. E a parte contrária, quando vai apresentar a defesa dela, também. Não basta ela alegar, ela tem que apresentar provas daquilo que ela está defendendo, né? O juiz, ele fica no meio dessa situação. O juiz, ele tem que observar provas apresentadas tanto pelo autor quanto pelo réu. Ele tem que observar ambas as provas e verificar quais as provas que realmente o convencem a decidir de uma forma. Então, quando a gente fala que o juiz já começou um processo, né, tendendo a levar mais adiante um posicionamento do que o outro, né, sem observar as provas apresentadas pela outra parte, isso compromete todo o andamento do processo, todo o andamento processual. Então, o juiz, independente se ele está dentro de um processo criminal, se ele está dentro de um processo civil, ele tem que ser imparcial. Nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, né, fala de situações nesse sentido, né, do juiz suspeito, do juiz impedido. Então, se o juiz, diante de um caso, ele começa a perceber que tem algo ali que possa comprometer o seu julgamento, ele tem que declarar. Ele tem que se declarar suspeito ou ele tem que se declarar impedido. Então, vamos imaginar que fosse numa ação civil e que tivesse envolvido o Moro e estivesse envolvido também o Lula ali. E o Moro, né, tudo isso é um exemplo, tá, gente? Vamos imaginar que o Moro não fosse tão simpatizante, né, com a linha de política do Lula, né, o governo Lula. Então, se começasse a perceber que o sentimento que ele tivesse pelo Lula pessoa começasse a comprometer o processo, ele tinha que se declarar suspeito. Então, ele tinha que abandonar aquele processo e enviá-lo a um juiz que seria totalmente imparcial. Então, quando o juiz ele deixa de ser imparcial no processo, isso compromete todo o processo, e isso é tão sério que mesmo após o trânsito em julgado, né, se aquela imparcialidade foi fundamentada através de uma causa de impedimento, conforme o artigo 144 do CPC, cabe até anulação daqueles atos processuais, cabe anulação de uma decisão judicial através de uma ação chamada ação rescisória. Então, a imparcialidade do juiz é super importante no processo. A declaração dele, né, de suspeição ou de impedimento, mais ainda, né, completa aquilo que a gente chama de juiz imparcial. Então, a partir do momento que o juiz já demonstra, né, uma tendência a favorecer uma parte e não a outra, sem observar as provas apresentadas por ambas, com certeza os atos processuais praticados por esse juiz, né, trazidos por esse juiz, poderão sim ser anulados. Muito interessantes suas colocações, professora. Olha, eu recebi algumas perguntas das pessoas questionando o motivo desse processo do triplex do Guarujá, no qual o Lula foi condenado, ter ido para a Justiça do Paraná, lógico que é a primeira instância, mas depois, agora com essa decisão, está retornando. E aí a gente entra na questão da incompetência no qual declarou o ministro Edson Fachin. A senhora pode falar um pouquinho mais sobre essa questão da competência? E aí, pegando um gancho também sobre o endereço de domicílio do réu.
Então vamos lá, gente, incompetência. O que é competência? A competência no Código de Processo Civil, ela está prevista no artigo 42 a 66, tá? E a competência, eu vou tentar explicar de uma maneira bem clara, né, para aqueles que não são do direito, que eles também possam entender, é o seguinte: vamos imaginar que eu sofri um dano, ok? Eu sofri um dano e eu procuro um advogado para propor uma ação para mim, para que eu tenha a reparação desse dano. O que esse advogado vai observar? O que é praticamente o dano? Aonde que eu resido, aonde o réu reside, aonde aconteceu os fatos, para ele definir a competência territorial. O que é o objeto da ação? Através do objeto da ação, ele vai definir qual que é a competência, se é civil, se é penal, se é tributária, se é recuperação judicial. Com o tipo de ação também, de acordo com a minha pretensão, ele vai verificar se aquele processo vai ser juizado em primeira instância ou diretamente em segunda instância. E de acordo com o valor da causa, o valor pleiteado, ele vai verificar se é competência do juizado ou se é competência da Justiça Comum Estadual ou Federal. Né? Lembrando que estadual ou federal, né, se for Justiça Federal envolvendo a União, Distrito Federal, enfim, né, entidades federais, tá? Que seriam uma das partes no processo, então eu procuraria a Justiça Federal. Ok? Então vai ser verificado isso tudo antes de ajuizar a ação. Levando para o direito civil, né? Porque quando a gente fala do caso do Lula, a gente está falando de um processo criminal, né? Então, parece, né, que toda a justificativa ali foi que o processo, na verdade, a investigação da Lava Jato começou a ser feita ali em Curitiba. Então, por isso que o processo do ex-presidente Lula, né, foi proposto, foi ajuizado também em Curitiba. Mas levando para o direito civil, né, de acordo com o artigo 47 do CPC, ações que falam de direitos reais, né, cujo objeto é bem imóvel, o local certo para propor essa ação seria no local aonde está situado o imóvel. Então, se a gente estivesse falando de uma ação civil, tá, em que envolvesse o triplex, né, do Guarujá, a competência territorial seria do juízo em Guarujá, né? Poderia o autor da ação optar pelo domicílio do réu se não tivesse discutindo ali, por exemplo, direito de vizinhança, direito de propriedade, tá? Então, poderia optar para o domicílio do réu. O artigo 51 do CPC e o artigo 52 do CPC fala de competência do domicílio do réu, né, em causas, por exemplo, em que o autor é a União. Tá? Então, seria o domicílio do réu competente para julgar a causa. E também fala, né, que é competente o domicílio do réu para causas em que o autor é o Estado ou o Distrito Federal. Então, existem algumas regras dentro do Código de Processo Civil que determinam a possibilidade do domicílio do réu ser competente, né, a competência territorial ser do domicílio do réu para a causa, que não foi o caso ali do presidente Lula, né, porque ali é uma ação criminal e nós estamos abordando a ação civil que trata de direitos reais. Eu fico tão feliz de receber convidados e convidadas como a professora Michele Cristo Pereira. Para você que está chegando aqui agora, ela é doutoranda em Direito Internacional, mestre em Direito Empresarial, tem especialização em Direito Público, em Processo Civil, em Direito Penal, é uma especialista de primeira linha e professora de Processo Civil. E é esse assunto que nós estamos tratando aqui hoje, sobre a anulação em que o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal acabou anulando no âmbito da Lava Jato essa condução por incompetência de um ex-juiz e também de outros pontos. Professora, já que a gente está entrando aqui na questão processual, eu gostaria que a senhora falasse
Por que isso aconteceu? Onde que está o erro? Olha, eu não falo em erro, né? Eu não acredito que houve um erro, né? Pode ter tido aí uma falha com observação de alguns detalhes que realmente são descobertos depois, né, da análise processual, tá? Então, o ministro Fachin justificou que os desvios feitos na Petrobras não tinham relação com o caso Triplex, né, que os custos relacionados à construção, à reforma do Triplex não tinham relação alguma com os desvios feitos pela Petrobras, né? E além da justificativa da suspeição também com relação ao Moro, foi um dos apontamentos do Fachin. E ele disse também que outros processos que envolviam agentes políticos, né, que o próprio Supremo já estava transferindo a competência para a Justiça Federal do Distrito Federal. Então, que o caso do Lula foi mais um. Professora, para ficar bem claro aqui no Vamos Falar de Política, para que um processo ele tenha aí a sua tramitação, qual que é o caminho? O caminho, né, e é o caminho correto, e infelizmente muitos não cumprem, né, há esse descumprimento pelo próprio Poder Judiciário, é seguir exatamente o que a legislação fala, né, verificar a competência em todos os sentidos, né, que eu falei para vocês, territorial, a competência de matéria, grau de jurisdição, valor da causa, cumprir a ordem de todos os atos processuais, porque o processo, desculpa a expressão, por mais que às vezes ele aparenta para quem está de fora, né, que é uma bagunça, ele tem uma ordem a ser seguida, né, e cumprindo essa ordem, o processo fica exatamente como deve ser, né, e como a lei determina que ele é encerrado. Então, essa desordem, né, ela é vista para quem está de fora, mas os atos processuais, quando eles são cumpridos de acordo com o que a lei determina, o processo não tem por que ser anulado. Então, a falha, né, ela não está na legislação, a falha está em quem conduz o processo, né? Então, se um juiz ele tem motivo para se declarar suspeito ou ele tem motivo para se declarar impedido, que declare. Porque se ele não se declarar naquele momento, lá na frente, um advogado pode conseguir a anulação de todos os atos processuais praticados por ele, né, em decorrência de um motivo de suspeição ou em decorrência de um motivo de impedimento. E isso é horrível. Por quê? Porque o Poder Judiciário, né, ele é visto com maus olhos, né, não é aquele juiz, pessoa física, é o Poder Judiciário, é visto com maus olhos, ele perde a sua seriedade perante a sociedade, perante quem quer usá-lo, né? Os próprios advogados, né, não levam a sério e começam a praticar irregularidades, né, já com aquela ideia, né? Se outro advogado praticou, não aconteceu nada, eu também poderei praticar. Então vira uma bola de neve. E isso faz com que o processo todo seja desvalorizado e, consequentemente, um processo anulado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa entrevista com a professora Michele e ela trouxe aí pontos importantes da nulidade de todos os atos processuais referente a esses processos em que o ex-presidente foi condenado no âmbito da Lava Jato em Curitiba. Professora, quero demais agradecer a sua participação, mas antes de finalizar, deixa aí as suas considerações finais. Bem, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, né? O Poder Judiciário, né, ele não é à toa que ele compõe, né, um dos 3 poderes de um país, né? Ele é de extrema importância para um país. Infelizmente, o nosso Poder Judiciário ele está muito mal visto pela sociedade, né, por vários motivos. E um desses motivos, né, são relacionados a esses fatos, né, rixa política, corrupção,
motivos de impedimento que não são declarados, motivos de suspeição que não são declarados, esquecimento da própria legislação, né? Os julgadores esquecem o que está na lei, né? Tanto é que tem muitos professores que falam assim, olha, a lei é uma coisa, a prática é outra, né? Que façamos mais práticas de acordo com a lei está aí para ser usada, a lei está aí para ser seguida, né? E eu discordo muito quando muita gente fala assim, o Brasil não tem lei. Eu acho que o Brasil tem lei até demais, né? O Brasil tem muita lei. Se a gente seguisse as leis que a gente tem, né, ao pé da letra, eu acho que nós teríamos processos mais sérios. Eu acho que o Poder Judiciário seria melhor visto pela sociedade, melhor visto pela imprensa. Então, eu acho que isso tudo compromete, né? Mas eu acredito muito que as faculdades de Direito, né, estão cheias de jovens, né? Eu acredito que esses jovens virão com uma cabeça melhor, né? É eles que farão parte desse Poder Judiciário futuro, é eles que vão compor aí o Senado, a Câmara dos Deputados. Então eu acredito muito que esses jovens, né, com uma cabeça diferenciada e ver esse sistema de corrupção que vive, né, o próprio Poder Judiciário brasileiro atual, eu acredito que eles vão querer algo novo, né, algo diferente. Então eu acho que isso pode ser mudado, né? Agora a gente tem que agir, a gente tem que pensar diferente, a gente tem que questionar, a gente tem que fazer exatamente isso que você está fazendo, Lena, através do seu canal, né? Trazendo questionamentos, fazendo a gente pensar e ver possibilidades, o que pode melhorar, né? Verificar os erros, assumir os erros, né? E tentar mudar. Então, minha querida, parabéns pelo seu trabalho. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Para mim foi uma honra. Obrigada por tanto elogio, né? Não precisava de tanto, tá? Eu sou uma simples professora de processo civil, né? Que amo dar aula, amo passar o processo, né? Como que funciona o processo para os meus alunos, né? Justamente acreditando que vocês, estudantes de direito, né, do mundo atual de hoje, poderão mudar, né, o nosso Poder Judiciário. Mais uma vez, obrigada, viu? Foi um prazer. Honra toda minha, Michele. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz com a sua participação aqui. Bom, pessoal, vamos falar de política. Fica por aqui. A entrevista dessa semana foi com a professora Michele e este caso nós vamos continuar acompanhando lá no blog da Lena Alves. E se você tiver alguma crítica ou sugestão, quiser mandar sua pergunta, o nosso endereço é contato@blogdalenaalves.com.br. Vamos falar de política sempre? Um beijo e até mais!